Olá pessoal, nós vamos hoje nesse vídeo falar sobre biotransformação, que é uma continuidade da farmacocinética. Bem, essa aula é dividida em duas partes. Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para embasar a resolução de algumas questões que a gente vai ver na segunda parte. Bom, a gente revisando o que a gente já viu, a droga ela é absorvida, ela é distribuída, a gente já falou sobre isso, os critérios de distribuição, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo dessas drogas. A gente vai falar um pouco sobre a biotransformação, que é o momento em que o organismo ele vai transformar a droga em algo mais fácil de ser excretado. Então, quando a gente conceitua a biotransformação, a gente pode definir como um processo de modificação química, então é um conjunto de reações químicas que ocorre no fígado principalmente, né, no nosso organismo, com o objetivo de deixar a droga, que era lipofílica para ser absorvida, mais hidrofílica para ser excretada, considerando que a principal via de excreção de uma droga é a urina, que é água, né? Por que é necessária a biotransformação? Então isso é uma pergunta básica, é uma pergunta interessante ao mesmo tempo, porque se não houvesse a biotransformação, uma droga, por exemplo, como o diazepam, ou como o álcool, teria um tempo de meia-vida muito mais prolongado do que o normal. Então, a biotransformação existe justamente para que as drogas terminem o seu efeito, para que finalizem os seus efeitos. E onde ocorrem as biotransformações? Quais são os locais do nosso corpo onde essas reações químicas que transformam a droga lipofílica, que foi absorvida, em hidrofílica para ser excretada, né? Então, a gente tem o fígado como o principal órgão do corpo metabolizador. Então, o fígado existe para metabolizar os nutrientes, metabolizar minerais, mas as drogas elas se inserem nessas vias metabólicas e com isso o fígado consegue transformar a droga lipofílica em algo hidrofílico para excretar para o corpo jogar fora. Então, embora o fígado seja o principal local do corpo onde essas biotransformações ocorrem, outros locais do corpo também têm enzimas metabólicas. Então a gente tem aqui o trato gastrointestinal, por exemplo, as bactérias que compõem a flora intestinal normal, os pulmões têm enzimas metabólicas, a pele, rins. Então existem outros locais do nosso corpo que também fazem esse papel, mas perto do fígado isso é insignificante. Por isso que a gente considera metabolismo hepático de drogas, tá certo? Tanto que se vocês observarem nessa figura aqui, a gente vê o seguinte, a gente tem uma comparação, né, da composição enzimática ou de enzimas microssômicas, que são enzimas que metabolizam substâncias, né, e a concentração delas em alguns órgãos. Então, quando a gente observa essa figura, a gente vê que o fígado ele detém, né, a maior quantidade das enzimas microssômicas. A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco o que são essas enzimas microssômicas para ficar mais claro, mas inicialmente são as enzimas que metabolizam as drogas. Então elas estão em maior quantidade aonde? No fígado. Por isso que a gente considera que o fígado é o principal local do corpo metabolizador de drogas. A biotransformação gera alguns efeitos, né? Então a gente vai ter o xenobiótico, ou a droga, ou o fármaco, a substância, sendo convertida num produto de biotransformação mais polar. Então ele entra no organismo, ele é absorvido apolar, lipofílico, e é biotransformado em um produto polar, hidrofílico e, portanto, mais facilmente excretável. Em geral, há um aumento de massa molecular e, devido a essa polaridade aumentada, a excreção da droga é facilitada, tá certo? E as consequências da biotransformação envolvem principalmente uma diminuição do tempo de meia-vida. Então, a meia-vida da droga diminui com isso. A duração da exposição à droga diminui também e o acúmulo plasmático vai ser evitado, tá certo? Nesse esquema a gente resume isso que eu estou falando para vocês. Então observem, você tem o xenobiótico apolar lipofílico ou a droga, né, que foi absorvida, lipossolúvel também é outro sinônimo que pode ser utilizado, que vai ser convertido por ação de enzimas em um produto hidrossolúvel, hidrofílico, mais excretável. A biotransformação é um processo farmacocinético, tá? Que ocorre em duas etapas, mas não obrigatoriamente em duas etapas. Mas ela pode ser composta
por duas etapas. Então a gente pode ter a fase 1, que envolve reações de hidrólise, redução e principalmente reações de oxidação, e a fase 2, que envolve as reações de conjugação, que são reações onde enzimas chamadas de transferases catalisam a conjugação ou o acoplamento de uma molécula endógena inócua, como o ácido glicurônico, a uma molécula ativa, como a droga, gerando um produto chamado de conjugado, que geralmente é mais polar, mais fácil de ser excretado. Bom, nesse esquema a gente tem um resumo disso, né? Então o fármaco está aqui, ele passa para a fase 1, ele vai ser metabolizado na fase 1. Existem enzimas envolvidas na fase 1, que são diferentes de enzimas envolvidas na fase 2. Então, esse fármaco vai sofrer, né, oxidação, redução ou hidrólise, como está aqui. Após a fase 1, o fármaco pode ser ativado, ele pode ainda permanecer inalterado, ou, como acontece na maioria das vezes, ele vai ser desativado, vai se transformar em algo inativo e fácil de ser excretado. Quando ele ainda é ativo, ou seja, quando ele não foi alterado, quando ele se torna mais ativo ou se torna tóxico, ele passa para a fase 2 do metabolismo. O organismo metaboliza mais uma vez, só que de uma maneira diferente. Isso é chamado de fase 2, onde ocorrem as reações de conjugação. Então, geralmente, o resultado da fase 2, que é o conjugado, é inativo, hidrofílico e fácil de ser excretado. Bom, não é obrigatório que um fármaco vá para a fase 1, para depois fase 2 e depois ser excretado. Alguns fármacos vão para a fase 1 e são excretados, outros vão para a fase 1, depois para a fase 2 e depois são excretados, e alguns fármacos vão direto para a fase 2 e são excretados. E existem alguns casos de fármacos que vão para a fase 1 em um percentual e outros em outro percentual para a fase 2. Não tem uma regra que diz que tem que ser sempre o mesmo caminho, não. Tá certo? O objetivo é sempre excretar esse fármaco. Bom, e a gente estava falando lá atrás do sistema microssômico de oxidases, né? E esse termo vem de outro termo que são os microssomos, que na verdade são vesículas que são formadas pelo reagrupamento de membranas lipofílicas pertencentes a uma organela importante da célula metabolizadora, que é o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso é o responsável, é o que detém as principais enzimas metabólicas. E isso foi chamado de microssomo devido a um experimento que foi feito lá no passado, onde a célula foi lisada e depois disso as organelas se reorganizaram, formando os chamados microssômicos ou vesículas microssômicas. E isso foi usado para denominar as enzimas microssômicas chamadas sistema microssômico de oxidases. Então esse sistema ele contribui para a fase 1 do metabolismo, da biotransformação. Então, toda vez que vocês virem no livro, no material que vocês receberem, a referência ao sistema microssômico de oxidases, vocês vão lembrar que esse nome foi dado devido a esse tipo de experimento e é no retículo endoplasmático liso que ocorre o metabolismo das substâncias. Aqui nós temos nessa figura uma relação de enzimas que eu não vou citar todas, né? Vocês vão ver depois com calma, pausando o vídeo, vocês podem ver as enzimas a título de curiosidade, mas observem que a gente tem enzimas que participam da reação de hidrólise, da reação de redução, de oxidação, né? Esterases, redutases, dentre outras enzimas. E do lado direito aqui da tabela, do quadro, a gente pode observar os locais, né, onde essas enzimas se localizam. Ou no microssomo, que é o retículo endoplasmático liso, ou no citossol. A maioria delas está localizada nos microssomos, tá certo? Bom, a maioria das reações, como eu disse, cerca de 95% das reações de biotransformação são as reações de oxidação, tá certo? E ela, em alguns momentos, pode funcionalizar grupos reativos e que vão ser jogados, que vão participar da fase 2, né? Ou elas podem tornar o fármaco mais hidrofílico, as reações de fase 1. Aqui é um exemplo, nessa figura que vocês podem ver, uma droga chamada pentobarbitona, que faz parte de um grupo farmacológico, uma classe farmacológica que são os barbitúricos, né, que alguns deles são usados como anestésicos. Então, essa aqui é a molécula lipofílica ativa, e aqui a adição de uma hidroxila, ou a hidroxilação alifática da pentobarbitona, gerando um produto mais hidrofílico, mais fácil de ser excretado.
Nós temos também aqui as chamadas esterases, como exemplo a acetilcolinesterase, né? Temos as organofosfatases e outras enzimas que são esterases, que estão localizadas, por exemplo, no microssoma, citosol, lisossomo e também estão no sangue. E aqui é um exemplo de uma substância, de uma molécula que pode ser degradada por essas esterases, no caso, a colinesterase. Então, a acetilcolinesterase é uma enzima que metaboliza, que biotransforma a acetilcolina, inativando ela. Nós temos um outro exemplo, né, dessas reações de fase 1, e a gente tem aqui o exemplo do etanol, do álcool que algumas pessoas utilizam, né, o álcool etílico comum, da bebida alcoólica. Ele é metabolizado por 3 vias diferentes. Então a gente tem o metabolismo do álcool pela álcool desidrogenase, que está no citossol, pelo citocromo P450, que é um complexo enzimático sobre o qual a gente vai falar ainda, que está no microssomo, aqui, e pela catalase, que está em outra estrutura chamada dos peroxissomos. Então, o produto dessas 3 etapas, desses 3 caminhos é o mesmo, que é o aldeído acético ou acetaldeído, que dá aquele hálito, né? Um pouco do hálito cetônico do indivíduo alcoolizado e também contribui para a chamada ressaca do álcool, e ele é considerado tóxico para o organismo. Então, uma outra enzima que está na mitocôndria, né, da célula, chamada aldeído desidrogenase, ela metaboliza o aldeído acético ou acetaldeído em ácido acético. Então ele diminui a toxicidade desse aldeído acético, gerando o ácido acético e aquele hálito mais forte de acetona, o hálito cetônico que o bêbado tem, que o indivíduo alcoolizado tem. Então, veja que é um conjunto de etapas que é feito, né, com o objetivo de excretar a substância. Então, quando você forma essa fase aqui, o álcool já não faz mais efeito, né? E aqui você vai ter esses metabólitos sendo excretados, por exemplo, pela respiração. Então, o metabólito do álcool vai sair pela respiração e baseado nesse princípio aqui existe o bafômetro, aquilo que a gente conhece para detectar se o indivíduo bebeu ou não, por exemplo. Então, esse citocromo P450 que eu citei anteriormente, né? O que é isso, né? É uma superfamília de enzimas que tem uma similaridade porque são enzimas proteicas, é uma M-proteína, então tem um grupo M, né, que é aquele ferro, eu vou colocar aqui em cima, o átomo de ferro ligado a 4 nitrogênio pirrólicos, como acontece com a hemoglobina, né? E esse grupo M, ele é capaz, é o chamado sítio ativo da enzima, é o grupo prostético da enzima, onde o metabolismo vai ocorrer. E é uma M-proteína, então como é uma proteína, ela tem similaridade de aminoácidos. Isso categoriza o citocromo em várias subfamílias diferentes. Então, um exemplo aqui, o CYP, que é a sigla de citocromo P450, o CYP, aqui tem a família número 1 do CYP. A família número 1 é dividida em uma subfamília 1A, que é dividida mais uma vez em subgrupos, né, ou membros individuais, 1A1, 1A2. Então, cada subgrupo desse vai ter um perfil metabólico para um perfil de substâncias. E isso pode gerar, muitas vezes, interações entre substâncias, pode gerar diferenças entre as pessoas em relação ao metabolismo, justamente por conta de diferenças genéticas. Por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa reagindo mal a uma mesma dose que em outra pessoa da mesma idade, mesmo peso, não gerou nenhum mal, porque o perfil genético é diferente, portanto, o perfil metabólico de indivíduos também vai ser diferente. E aqui a gente tem uma seguinte consideração de que a similaridade entre os citocromos é justamente baseado no percentual de similaridade dos aminoácidos das proteínas que estão nesses complexos, tá certo? Então serve apenas para a gente ter atenção em relação a isso. Aqui mais uma vez, observem aqui ó, a família, né, CYP1 a 3 metaboliza drogas, xenobióticos, esteroides, e outras famílias, 4, 5, até 27, que metabolizam uma série de outros compostos diferentes. E aqui a gente tem um quadro que está relacionado com a quantidade ou percentual dessas famílias em alguns locais do corpo, e aqui no caso do quadro ele fala do fígado. Então a gente vê, por exemplo, que o CYP3A4 ele está presente no fígado em até 30% aproximadamente, e é uma enzima induzível, ou seja, pode sofrer indução ou pode sofrer uma influência de uma outra substância, se tornando uma molécula mais ativa, que metaboliza a droga mais rápido do que o normal. Então,
Pessoal, por enquanto é isso. A gente vai continuar esse assunto em um próximo vídeo, em uma segunda etapa, onde a gente tem algumas questões de concurso bem legais para discutir. E esse conteúdo que você viu agora, ele vai servir de base para a gente continuar o próximo vídeo. Um abraço e até mais.